Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém? Nossos sentimentos, a família, os amigos, as ovelhas, aos membros da bispa, em nome de Jesus. Peço que os irmãos abram vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Perdão, vamos ler o 25. Capítulo 24, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. Amém? Nessa passagem, nós estamos diante da ressurreição de Jesus. Era o terceiro dia. E 2 dos discípulos, não os apóstolos que caminhavam com Jesus, mas 2 dos discípulos, daqueles que seguiam Jesus, saíram e foram em direção a uma aldeia que ficava em Emaús. Havia uma promessa. Jesus, enquanto estava na terra, antes de ser crucificado, ele instruiu todos aqueles a quem ele encontrava. E uma das instruções que Jesus disse foi: ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. A instrução era clara, não era para sair de Jerusalém, não era para sair da terra da promessa, porque a promessa se cumpriria em Jerusalém. E a gente precisa entender, às vezes a gente recebe uma profecia de um profeta que de fato é de Deus, era a boca de Deus, era Deus falando na boca do profeta. E a gente acha que não se cumpriu, abre a boca e diz: o profeta não estava em Deus, não se cumpriu a profecia. É porque tem profecia que para se cumprir na nossa vida, a gente tem que estar no lugar certo e na hora certa. Atos 2, o dia de Pentecostes ia acontecer. Aquele povo estando ou não estando ali, tem promessa que é liberada da boca de Deus que vai acontecer independente de eu estar ou não no lugar. Então a escolha é minha de estar ou não para fazer parte do cumprimento daquela promessa. E a ordem foi clara: ficai em Jerusalém. Era para ficar, e aqueles 2 estavam saindo, indo em direção a Emaús. Perceba que todas as vezes que Deus libera uma promessa sobre a nossa vida, o reino espiritual começa a se mover, a se movimentar. Deus trabalha de um lado, mas as trevas também se levantam do outro. E o inimigo fica levantando seta, o inimigo fica levantando circunstâncias, pessoas, situações para nos tirar do lugar da promessa. Mas eu quero declarar hoje sobre a sua vida que toda seta, que toda armadilha, que toda cilada preparada por Satanás para tirar você da sua Jerusalém está caindo por terra hoje, porque você vai viver a totalidade da promessa. Não é parte da promessa, é a totalidade da promessa. Eu não sei o que foi que você ouviu, eu não sei. E todas as vezes que o Senhor libera a promessa, o inimigo fica se levantando do outro lado, coloca medo que a gente já tinha vencido, coloca frustração, coloca um amigo para nos decepcionar, nos frustrar, para que a gente fique desanimado, e coloca também pessoas do passado lá de trás que você nem se lembrava mais, e a pessoa volta de novo, manda uma mensagem que desestabiliza você, desestrutura você. É gente que passa na nossa vida, no nosso caminho, uma vez só.
mas é o suficiente para destruir com muita coisa na nossa vida. E Deus está te dizendo, cuidado com quem aparece de repente, do nada, repentinamente. Cuidado, porque Emaús é uma aldeia que essa palavra só aparece uma única vez na Bíblia, nesse exato momento. Não vai ser citada nem antes e nem depois. Ou seja, foi algo que passou uma vez só na vida daqueles 2 discípulos, mas poderia roubar deles a promessa, o cumprimento da promessa na vida deles. E Deus está nos alertando hoje, cuidado com certas aparições repentinas, cuidado com certos directs que você recebe no seu Instagram, cuidado com certos WhatsApps que chegam para você, cuidado, é gente que vem do passado para querer desestruturar e roubar você do seu futuro. E Deus está lhe alertando hoje, cuidado. Se a gente for ler o versículo 13, vai dizer, naquele mesmo dia, esse era o 3º dia, o dia da ressurreição de Jesus. E eles estão no caminho de Emaús e eles vão conversando no meio do caminho. E nessa conversa, Jesus aparece na situação, vai atrás deles, Jesus ressuscita e Jesus vai atrás dos 2 que não estavam no lugar onde deveriam estar, onde ele disse que era para ficar. Jesus vai. Depois de ressuscitar, Jesus só fica na terra 40 dias e ele tira um dia. 40 dias é muito pouco para alcançar o tanto de gente que ele queria alcançar, sim ou não? É pouco, 40 dias. Para fazer tantos milagres, para alcançar tanta gente é pouco. E dos 40 dias que ele tinha, ele tira um para ir atrás de 2 que não ficaram no lugar onde ele disse que era para ficar. Ele já tinha dado a instrução, ele já tinha dito o que era que tinha que fazer, e os 2 fizeram o quê? Desobedeceram, saíram, foram na outra rota, foram para Emaús, enquanto Jesus estava dizendo, fica em Jerusalém. Depois de ressuscitar, no lugar de Jesus, eu ia falar com os meus discípulos, eu ia falar com a minha mãe que chorou a minha morte, eu ia falar com as pessoas que estavam próximas a mim, esperando a minha vinda ansiosamente, mas não. Ainda bem que Jesus não é como eu e nem é como você. Ele foi atrás dos 2 que se perderam no meio do caminho. Ele foi atrás dos 2 que o tempo roubou eles da promessa. Ele foi atrás dos 2 que não conseguiram perseverar. Ele foi atrás dos 2 e eu não sei se você é esses 2 ou se tem alguém na sua vida que está como aqueles 2, mas Jesus me trouxe aqui para te dizer, eu hoje resolvi interceptar o teu caminho, porque tu não fica fora de Jerusalém, os teus não vão ficar fora de Jerusalém, porque todos viverão a promessa junto com você. Ele ama tanto você que ele lhe trouxe hoje nesse culto para pegar você pela mão e para te dizer, o caminho é esse aqui, o caminho para viver milagre é esse aqui. A Bíblia vai dizer que eles estavam como se fossem cegos, Jesus andando com eles e eles sem reconhecer Jesus, mas depois que ele parte o pão, eles veem. Deus está te dando visão aberta hoje. Aquele era o 3º dia, era o dia do cumprimento, era o dia da ressurreição, era o dia de ver o túmulo vazio. E de fato as mulheres e 2 dos discípulos já tinham ido lá e já tinham testificado que o túmulo estava vazio. Aí esses 2 estavam conversando, como é que eu vou crer nos profetas? O túmulo está lá, está vazio. Lógico que o túmulo está vazio, porque ele ressuscitou. E às vezes, a prova do tempo rouba muitas coisas da gente. Tem gente que chegou aqui cansado de esperar. Tem gente que chegou aqui cansado de orar, de lutar, de pagar preço, de jejuar por alguém. Tem gente que chegou aqui cansado do fardo, da luta, da prova. Tem gente que chegou aqui cansado de ser a referência, de ser a coluna da casa, de orar sozinho, de lutar sozinho, de pagar o preço sozinho. E por isso
Está olhando para o cenário e está dizendo, não vai acontecer, não vai se cumprir. Não está conseguindo ver que o milagre já está diante de você. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga, chegou o tempo. Chegou o tempo de viver milagre. Chegou o tempo dos teus olhos verem aquilo que os teus ouvidos ouviram falar que aconteceria. Chegou o tempo, chegou o tempo. Se você estivesse entendendo o que eu estou pregando aqui, você já tinha dado glória. Chegou o tempo, o teu tempo chegou. Permanece em Jerusalém, porque o tempo de viver o cumprimento da promessa chegou. Declare, confesse, você crê no que eu estou falando aqui. Levante as suas duas mãos para o alto e diga, Satanás foi somente até hoje. A partir de hoje, tu não me tira da minha Jerusalém, porque eu vou viver o cumprimento da promessa. Quem vai viver cumprimento de promessa? Reage de alguma forma. Quem vai viver o cumprimento da promessa? Faz alguma coisa que é para Deus ver que você crê. Porque quem crê verá a glória de Deus. Então, se você crê, faz alguma coisa. Deus está dizendo, eu estou ressuscitando o que estava morto. Eu estou dando vida. O túmulo está vazio. O lugar da depressão está vazio. Vão te procurar lá e não vão te encontrar. O lugar onde você estava chorando, se lamentando, vão te procurar lá e não vão te encontrar. Porque Deus chegou. Jesus chegou e Ele está dizendo, é chegado o meu tempo e a minha hora para a sua vida. E não se preocupe não com aqueles que saíram fora do caminho. Jesus hoje está descendo e está visitando eles lá. Alguém não iria, talvez nem você iria mais atrás. Mas Jesus está dizendo, eu vou lá, porque não vai se perder ninguém, não vai ficar ninguém fora de Jerusalém. Você vai viver a totalidade da promessa junto com os seus. Não é você sozinho, não. Os seus também vão fazer parte disso. Tem mãe que ora pelo filho, tem esposa que ora pelo marido, tem marido que ora pela esposa, tem gente que ora por uma família inteira, uma casa inteira. E Deus manda lhe dizer, você e a sua casa vai ficar em Jerusalém para viver a totalidade da promessa. Declare com autoridade para o céu e também para o inferno ouvir, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Emaús nunca mais, o meu lugar é Jerusalém, porque eu vou viver o cumprimento da promessa. Aplauda o nome do Senhor Jesus.